Graças a Deus, meus queridos, que Deus te abençoe mais uma vez aqui numa célula de oração. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Lucas, lá no seu capítulo 22, versículo 31 em diante, que fala sobre Jesus indo para o Getsêmani e convida Pedro e os seus discípulos para estarem com ele, para orar com ele num momento difícil. E naquela noite, Jesus é traído, Jesus é entregue aos soldados, os discípulos abandonam. Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus depois olha profundamente nos seus olhos, ele se sente ali arrependido e a Bíblia diz que ele sai dali chorando amargamente e posteriormente o Senhor Jesus o encontra, cura-o e deixa para ele uma missão para pastorear a sua igreja. Esse texto nos ensina assim, algumas verdades, que de vez em quando nós devemos pensar nelas ou então nós não devemos esquecer delas. A primeira verdade é quando Jesus disse a respeito de Pedro, para que quando ele se convertesse, ele assim também abençoasse os seus irmãos. E Jesus disse que ele seria traído, seria entregue, iria para a morte. Mas Pedro disse que estaria com ele mesmo na vida ou na morte. E o Senhor Jesus o alertou que ele iria trair, ele disse, eu nunca vou fazer isso, mestre. Primeira lição que Jesus traz a Pedro, a mim e a você, é você que está em pé, veja que não caia, ou pensa que está em pé. É uma alerta de vigilância para nós não negligenciarmos nunca achar que somos bons, que somos suficientes, mas nós devemos depender sempre do Senhor Jesus, clamar a Ele graça, força, para nós resistirmos num dia mau, tomar toda a armadura de Deus, porque diariamente os dardos inflamados do maligno vêm sobre nós. Cuide das suas raízes, da sua estrutura, firme bem seus pés, as estacas, para você resistir às tempestades. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que quando o Senhor Jesus, então, conversando com seus discípulos, ele faz essa pergunta, quando eu mandei vocês, quando eu enviei vocês sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Uma outra lição, uma outra verdade para a gente não esquecer e sempre lembrar é que Deus sempre supre as nossas necessidades. Deus supre tudo, do pão, da alegria, do vestuário, da espiritualidade. Ele é o nosso supremo pastor, ele sendo pastor, nada vai nos faltar. Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então o Senhor Jesus fala e os discípulos reconhecem isso, que nada lhes faltou. Depois dali o Senhor Jesus, sentindo o peso daquele dia, daquele momento, ele retira para orar e leva os discípulos, seus apóstolos com ele e clama a eles para que fique com ele, porque era um momento difícil na vida dele. E eles cansados, tristes, pegaram no sono e a dormir. E o Senhor Jesus disse, nem uma hora pudesses vigiar comigo. Essa é uma outra verdade que nós precisamos lembrar e nunca esquecer, não devemos cochilar, desprezar nunca o nosso momento de oração, estar sempre pronto, porque a carne na verdade é fraca, por isso nós precisamos fortalecê-la, principalmente o espírito. E Jesus precisava de gente do lado dele. Então seja um homem de oração, mas seja também parceiro de oração. Se coloca ao lado de pessoas que às vezes estão passando por lutas e precisam de gente do lado para orar. Então não negligencie, não esfrie na sua vida de oração. Esteja sempre pronto, disposto a orar. Nos momentos mais difíceis, ore mais ainda com inteireza, com integridade no seu coração. Uma outra verdade é que quando o Senhor Jesus veio para ser entregue, para ser traído, Pedro arranca de uma espada e vai tentar livrar Jesus. E ele dá uma lição preciosa aqui, que os problemas espirituais não se resolvem com armas carnais. Às vezes é joelho no chão, tem certos problemas que é só a graça de Deus, é só o favor de Deus. E nós temos as armas que Deus deu para nós, que é a oração, que é a palavra, que é a comunhão, que é a mansidão, que é a longanimidade, a bondade. É a ação do Espírito, não é pela nossa força, nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus então é entregue, o Senhor Jesus então é encarcerado, ele vai ser açoitado e julgado. Todos abandonam, cada um foge para os seus lugares. E Pedro ali então, a Bíblia diz que ele
seguia Jesus de longe. Então, prendendo-o, levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Uma outra verdade que nós precisamos tomar muito cuidado, assim, no nosso dia a dia. Não se isole, querido, não se distancie da presença do Senhor. Às vezes nós nos distanciamos por causa dos problemas, das adversidades, nós nos isolamos e nos tornamos assim presa fácil, porque o inimigo anda em redor como o leão que ruge, procurando aquele que está à solta, que está à deriva, que está isolado. Então não se isole, não se distancie, mas esteja perto do Senhor, perto do Mestre, porque é dele que vem a força, é dele que vem tudo aquilo que nós necessitamos. Depois Pedro, porque era uma noite fria, ele se assenta na fogueira com outras pessoas, ali ele nega o Senhor 1, 2, 3 vezes. Então uma outra lição preciosa para nós: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se associa na hora da dor, na hora da adversidade, na hora do luto, na hora da luta. Cuidado com quem você senta. Pense muito no Salmo 1, que nós não devemos andar, nem assentar, nem deter no caminho dos pecadores, escarnecedores, mas que nosso prazer esteja na lei do Senhor. Então tome muito cuidado. E por último, com o Senhor Jesus, então o olha, quando ele nega o Senhor Jesus 3 vezes, o galo canta, um olhar fixo do Senhor Jesus, como estivesse enxergando a sua própria alma. Pedro entendeu tudo, saiu dali e chorou amargamente. Queridos, não perca a oportunidade, que o Senhor Jesus às vezes dá para nós, do encontro, reencontro, do acerto. É hora então de chorar os pecados, é hora então de acertar a vida com Deus, entender que o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça, de perdão. Foi esse mesmo olhar, depois de ressurreto, que ele olhou para Pedro e disse: tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele se levanta ali um homem, e é uma verdade que a gente não pode esquecer, que em Cristo as oportunidades, elas vêm, nós devemos agarrá-las com toda a força do nosso ser e acertar a nossa vida com Deus. Que nesse momento de oração você esteja fazendo isso, fazendo um check-up, uma análise, um exame na sua vida, se realmente está na fé. Pai querido, em nome de Jesus, que essas verdades bíblicas estejam no nosso coração, que o Senhor Jesus ressurreto e vivo, que sempre fala conosco, possa estar agindo no nosso ser, no nosso coração, para que haja acerto, conserto, essa volta, esse retorno, que a nossa vida com o Senhor possa sempre ser revista, passada, e sempre nós estarmos nos fortalecendo, animando com a graça e com a força do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe e nos faça nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e dê assim uma semana abençoada, uma Páscoa abençoadora na presença ressurreta do nosso Senhor Jesus vivo. Que Ele te abençoe. Feliz Páscoa a todos.